Olá, aqui é o Luiz Gustavo do Vlog do Professor. Hoje, 15 de novembro, dia da Proclamação da República, né? Nós estamos verificando, né, algumas pessoas escrevendo nas mídias sobre a questão da Proclamação da República. Foi feito um pequeno símbolo, né, com foco sobre a Proclamação da República. Outra coisa também, espero que tenham gostado do novo estúdio aqui agora, eu e meus amiguinhos aqui, né? Vamos ser um pouco mais informal, não estava afim de ir para o estúdio para fazer, não, vou fazer aqui mesmo. Então, algumas questões a gente tem que relatar, e eu volto a dizer, me desculpem, eu sou uma pessoa muito fiel ao que eu acho que deve ser, a verdade deve ser contada, né? Muita gente fica imputando culpas a quem não tem ou quem tem menos, né? E esquecem dos verdadeiros culpados da coisa, né? Nós temos que entender que a monarquia, ela em si, foi o primeiro regime político efetivo a acontecer no Brasil por conta exatamente do final do período regencial, do período de reino, para ser mais exato, né? Ou seja, acabou-se o reino, né? O Reino Unido extinguiu-se, Dom Pedro fez a independência e passamos a ser então um país livre e, como tal, uma monarquia. 15 de novembro é um golpe que interrompe este processo com alguns personagens extremamente marcantes, né? Como o próprio Dom Luiz Felipe falou certa vez à BBC, né? Uma minoria escravista, tá? Normalmente eram os antigos barões da região do Vale do Café, aqui no Vale do Paraíba do Sul, né? Aos republicanos do Oeste Paulista, aqueles que não interessavam mais a escravidão, que estavam querendo trazer e impor para o Brasil a imigração, principalmente a italiana, que foi a que veio mais para a região. Militares, e aí é que vem o problema, militares, parece que todas as forças militares, tudo quanto era militar era contrário à monarquia. Esquecem de dizer apenas que foi apenas cabeças pensantes, né? Marechais e generais, para ser mais exato, marechal e generais, que eram contra, né, o processo da monarquia, queriam uma república positivista, né, e que deram o golpe. Eu volto a dizer, eu digo, o Deodoro ele foi usado. Continuo afirmando isso e vou afirmar até o final da minha vida. Deodoro foi usado, né? Deodoro era uma pessoa que já tinha uma certa idade, estava adoentado na sua casa, quando ele é chamado às falas por ser, né, além de amigo do imperador, ser um comandante em chefe de todas as forças militares, que o Ouro Preto, que era o primeiro-ministro, estava fazendo um monte de bobagem, né? Ele estava tinha 100 e poucos dias, foram 100 e poucos dias, não chegou a 200 dias o mandato dele, tá? E ele estava fazendo coisas que eram totalmente impróprias, né, para a monarquia propriamente dito. E aí Deodoro vai até lá para dissolver o parlamento, dissolver o gabinete de ministros, né? Quem está por trás de toda essa tramóia é exatamente Benjamin Constant, o Floriano Peixoto, o próprio Rui Barbosa. Então esses é que vão ser os grandes culpados. Pessoas que estavam ligadas à religião política positivista e que queriam o fim da monarquia para impor essa visão. Tanto é que os caras são tão ridículos que eles não criaram uma bandeira. Eles arrancaram fora o brasão imperial e colocaram aquela esfera celeste no meio. Quer dizer, nem capacidade para fazer uma nova bandeira eles tiveram, tá?
E aí, durante todo esse tempo, vieram com aquela falácia de verde das matas, amarelo das riquezas. Não, é verde dos Bragança e amarelo dos Habsburgos. Então, acho que a gente tem que ter o cuidado, né, de colocar a coisa desta forma. Eu diria para vocês o seguinte, se alguém pergunta para mim, Luiz, a República foi, então, um atraso de vida para o Brasil? Senhores, nós estamos aqui diante de um celular de última geração, utilizando um sistema de Wi-Fi, utilizando uma câmera altamente tecnológica. Preciso responder mais? Não. O que a gente tem que analisar é o seguinte: o Brasil, se estivesse com um regime político bom, um regime político que pensasse no povo, um regime político que tivesse capacidade de gerir e gerar riqueza em prol do país, será que nós estaríamos com mais de 20 milhões de desempregados? Será que nós teríamos o desmatamento que nós temos? Será que nós teríamos a poluição que nós temos? Será que nós teríamos aí a exploração mineral que nós temos? Será que nós teríamos a corrupção política que nós temos? E aí eu pergunto, será que nós já não seríamos primeira potência do mundo? Ou uma das primeiras potências do mundo? Então, eu acho que a gente tem que colocar a coisa da seguinte maneira: muitas coisas caminham com pernas próprias. O desenvolvimento do Brasil aconteceu. Não há como negar. Não estou aqui defendendo república ou monarquia ou o que seja. Eu estou simplesmente aqui tentando falar da verdade. O Brasil teve desenvolvimento. O Brasil tem desenvolvimento. O Brasil tem crescimento. O problema todo é que a classe política que sobrou para nós depois de 1889 é corrupta, é canalha. Ela é totalmente voltada para o seu próprio umbigo, seja ela de direita ou de esquerda, lembrando a todos que o comunismo ele só começou a tomar postura de crescimento a partir da década de 80. 1979, quando se cria o primeiro partido com viés socialista, que foi o PDT, de Leonel Brizola. E a partir dali você começa com esta caminhada do esquerdismo. E antes, não tinha esquerdismo. E nós continuávamos a ter problemas políticos. Então, eu acho que a gente tem que começar a vender o peixe como ele tem que ser vendido. Não adianta a gente querer vender tainha achando e dizendo que é bacalhau. Não adianta a gente vender sardinha dizendo que é salmão. Não pode. Isso é falácia. Isto é mentira. As pessoas que me conhecem sabem que eu defendo a monarquia e tenho muito orgulho, tá, de usar este símbolo e uso diariamente, tá, através de um broche. Tá? Vou fazer aqui uma propaganda. O broche que eu uso é da Von Regius. Tá lindíssimo, por sinal. Tá? Se quiser mandar um para mim de presente, eu aceito. Obrigado. Então, o que a gente observa é que o orgulho que eu tenho disso daqui não é porque Dom Pedro fez ou porque Dom João. Não. O orgulho é porque este processo político, esta forma de governo, ela é uma forma de governo honesta. Aliado ao parlamentarismo, que é um sistema de governo que te dá mais amplitude para você poder gerenciar melhor a questão política dentro do Brasil, do país, do mundo como um todo, com uma Constituição que vise o povo e, logicamente, como eu sempre defendo, o federalismo e não o federativismo, ou seja, muito mais Brasil do que Brasília, como diz, né, Dom Luís, de Orleans, Dom Luís Felipe, né? Onde nós vamos ter muito mais valor para o município e depois o Estado, e o federal fica em terceiro lugar, porque na verdade ele tem que cuidar das coisas do Brasil e não das coisas como um todo. Hoje o que a gente vê é o governo federal tendo que se meter em questões quase que municipais, né?
quando não deveria de ser. E por que o faz? Porque o presidencialismo de coalizão, de cooptação que nós temos no Brasil, gera exatamente isso. Um presidente na qual ele vai mandar e desmandar, ter a carteira de dinheiro para poder dar a miséria e a moeda que ele queira dar para os municípios e estados. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala determinadas coisas, que é para não aparecer, por exemplo, falácias, mentiras ou coisas distorcidas. O que nós temos que fazer é exatamente romper com esta cadeia de informações incorretas, tá? A monarquia não é maravilhosa porque tem príncipe. A monarquia é maravilhosa porque é um sistema perfeito. O príncipe é uma consequência desse sistema perfeito. A monarquia ela é fantástica porque ela te dá direito a ser cidadão, coisa que a república que nós temos não nos dá. A monarquia ela se torna uma coisa boa porque ela foi a fundadora do Brasil. O Brasil se fundiu, se formou, se criou, passou a existir como nação debaixo da égide de um poder monárquico. Então é isso que a gente precisa fazer. Então, o meu protesto hoje não é contra o golpe. Tá? O golpe existiu, tá? Eu, por exemplo, coloquei para algumas pessoas que eu não concordei com o símbolo que estava passando aí, 15 de novembro de 1889, luto, golpe e o brasão da República por dentro. Eu acho que tinha que ter ali dentro era o brasão do Império. O golpe foi contra o Império. O luto deveria de vir luto da monarquia, para as pessoas poderem ter a clareza de visão de que hoje, aqui o preto, né, o luto é porque a monarquia sofreu um golpe contra uma república extremamente danosa, extremamente corrupta, e a gente verifica, né, na linha do tempo da história, tá? Começa com o governo dos coronéis, depois vai para o governo getulista, depois vai para os governos dos partidos políticos a partir de 45, depois entra dentro do governo militar e agora o governo dos esquerdistas. Na verdade, nunca houve um governo popular, nunca houve um governo do povo, nunca houve um governo democrático. Essa é a grande falácia que a esquerda prega, de se dizer democrático, quando nunca houve democracia no país. Nunca houve governo do povo, pelo povo e para o povo. Sempre foi governo trabalhando a riqueza do povo para o engrandecimento dos partidos políticos e a benesse do bolso dos políticos. Essa que é a grande verdade. Então fica aqui hoje, tá, o meu protesto contra o 15 de novembro. Né? Não fui a Copacabana, não estou me sentindo muito bem por conta do calor, tá? Então eu estou em casa descansando, mas estou aqui escrevendo, postando, vendo algumas coisas, mas eu deixo aqui o meu protesto, tá? Exatamente neste tom. Nós temos que começar a ensinar o povo verdadeiramente a história, para que o povo então possa saber que a monarquia, na verdade, não é sustentação de príncipe, é a sustentação de uma nação, na qual nós passamos a ter um monarca como nosso grande salvaguarda, onde nós temos um primeiro-ministro oriundo dos partidos ou da coligação de partidos ou do partido que se torna majoritário dentro do parlamento, um parlamento que te dará direito a ter leis mais favoráveis, quem sabe até com eleições não obrigatórias, e aí você conscientemente vai votar, como eu vi muita gente que não precisava votar, minha mãe foi uma que já tem idade para não votar, mas ela quis ir votar para poder retirar essa esquerda do poder, né? Então, dar esse direito, isso sim é direito democrático e cidadão, a pessoa poder votar e não ser obrigado a votar. Obrigação, na verdade, é uma imposição. Então isso não é cidadania, isso é ditadura, diga-se de passagem, tá? Então fica aqui o meu recado, muito obrigado por aqueles que estão me ouvindo, né? O tempo já está mais do que estourado, 14 minutos, eu queria fazer em 10, mas fica a minha mensagem. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima edição do Vlog do Professor. Se gostou, manda um like,
clica aí para seguir o canal, clica no sininho para poder receber novas informações, tá? E nós iremos fazer aí, ou aqui no meu estúdio dos meus monstros pré-históricos, né? Ou lá no estúdio fechado, né? Onde a gente tem sempre feito os nossos vídeos. É que hoje realmente eu quis fazer a coisa mais informal. Um grande abraço, fiquem com Deus, e citando aqui a frase, né, do nosso presidente eleito: Brasil acima de todos e Deus acima de tudo. Salve a todos. Um grande abraço e até a próxima.